São 7 horas e 41 minutos. Hoje é quinta-feira, dia do consultório do Tribuna Livre. Vamos falar hoje sobre os diferentes tipos de cuidados que nós devemos ter com a alimentação para manter uma vida saudável. Por essa razão, recebo aqui a nutricionista Lucilene Barbosa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Vamos começar, está começando o dia, tem muita gente que está tomando café da manhã agora. Sim. Gente que já tomou café ou que está preparando agora nesse instante. Nós temos um público muito forte de pessoas que estão tomando café da manhã e que assistem ao nosso programa. Começar sobre o café da manhã. O café da manhã saudável para começar o dia bem, porque a alimentação tem tudo a ver para você ter boa disposição durante o dia, para não ficar, que gente, estou empachado hoje, tal, estou me sentindo cheio. Como é que faz para ter uma alimentação saudável logo pela manhã, no café da manhã? Muito bem, sabe que é uma excelente pergunta, porque as pessoas às vezes negligenciam muito o café da manhã. Tem muita gente que sai de casa e às vezes toma só aquele cafezinho preto, e o café da manhã é uma refeição muito importante, especialmente para quem tem o hábito de ficar comendo ao longo do dia, tem aquela ansiedade de comer o tempo inteiro. Fazer um bom café da manhã vale muito a pena. E aí, geralmente, eu dou a dica para começar o seu dia com alimentos ricos em proteína, que é geralmente alguma coisa que a gente consome ali, um ovo, um queijo, uma crepioca, um omelete. Muitas pessoas comem só um pãozinho com manteiga, uma tapioca ou até um cuscuz, mas esses alimentos podem estar no café da manhã, mas precisam vir com proteína. Tem que ter uma proteína. Tem que ter uma proteína. Para quem está em casa não sabe o que é proteína, o que é que coloca que é considerado proteína, além do frango, da carne. Nós temos o ovo, que é uma excelente fonte de proteína e que cabe muito bem no café da manhã. Nós temos queijos também, iogurtes para quem gosta de iogurtes, o próprio leite tem bastante proteína. Então é muito importante a gente ter esse nutriente no café da manhã, porque geralmente a gente já acorda com uma glicemia um pouco mais aumentada. Então é importante que a gente já tente ali manter com a glicemia um pouco mais baixa. Então é importante que a gente tente ali manter aquele equilíbrio entre glicemia e cortisol que está relacionado ao estresse. Então é importante que a gente coloque todos os nutrientes, não só carboidrato, como a tapioca, como o cuscuz. Mistura. Cuscuz com tapioca, ou cuscuz com ovo, tapioca com frango, ou um omelete, uma crepioca, um pão com ovo. Não come só o pãozinho com manteiga e muito menos toma só o cafezinho preto e vai trabalhar. E isso muitas vezes atrapalha a sua comilança ao longo do dia. Para quem pela manhã come logo um prato cheio de cuscuz, sabe aquele prato cheio de cuscuz com carne, aquilo outro, isso é saudável? Olha, tudo vai depender do que você precisa. Todos nós temos uma necessidade nutricional, então a quantidade ela é importante. Se você estiver acima do peso, se você estiver no processo de emagrecimento, se tiver uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, se for diabético, precisa ter um controle de quantidade. Mas o cuscuz é um excelente alimento para consumir no café da manhã, junto com uma fonte de proteína. Então é super bem-vindo. Cuscuz com carne, com frango, com galinha, tem muita gente que gosta de manhã, com ovo. Esse é um alimento muito nutritivo, importante no café da manhã, mas precisamos controlar as quantidades. E para quem pela manhã tem o hábito de comer apenas fruta, tem alguém que de manhã acorda, come 2, 3 bananas com um copo de café, uma maçã, alguma coisa do tipo, só a fruta vai nutrir a necessidade? Frutas são muito bem-vindas. Eu costumo dizer que a gente consome fibra, principalmente a partir das frutas, porque a gente não tem muito costume de comer vegetal. Então, é importante sim ter uma fruta no seu café da manhã, mas não coloca só a fruta, a não ser que você seja aquela pessoa que não tem fome nenhuma. Então, geralmente eu dou dica para colocar frutas que têm carga glicêmica mais baixa. O kiwi, o maracujá através de um suco, a acerola através de um suco, a própria laranja, né? Banana, mamão, são alimentos que têm a carga glicêmica muito alta, ou seja, muita glicose, vão levar muita glicose para o teu sangue. Podem não ser interessantes no café da manhã. Então, no caso, ter muito cuidado com o limão, banana, mamão. E mamão. São os alimentos que nós devemos ter cuidado. Limão é maravilhoso no café da manhã. Um suquinho de limão, um shotzinho de limão, porque ajuda na digestão. Qual a diferença entre consumir a fruta em si e tomar o suco? A diferença principal está na fibra. Então, quando você toma o suco, quando você pega uma fruta e bate, você muitas vezes tira aquela fibra. Por exemplo, uma goiaba. Você bate, geralmente coa, né? E aí você tira a fibra. É sempre mais interessante comer a fruta. Quando você toma o suco, você aumenta a carga glicêmica. Ou seja, isso vai fazer com que a tua glicemia aumente mais rápido ao longo do dia.
E a gente está sempre evitando esse pico glicêmico, porque isso causa muitos problemas de saúde. Além do café da manhã, vamos ao almoço. Um almoço saudável tem que ter quais ingredientes para manter ali um equilíbrio? Necessariamente vegetais. A nossa base de alimentação sempre deveria ser com vegetal. Então, coloque uma folha verde, coloque uma salada crua, pode ser uma salada cozida. Agora, é fundamental porque ali a gente vai ter não só fibra, mas a gente vai ter fitoquímicos, a gente vai ter substâncias que a gente não encontra, por exemplo, só no arroz e no feijão. Então, quem está em casa, que tem o hábito de comer o baião, o arroz com feijão, o macarrão, coloca um vegetal ali, pode até fazer parte do seu tempero do feijão, pode até fazer parte do seu molho do macarrão, mas é importantíssimo ter, a gente negligencia muito o consumo dos vegetais. Né? Então, um alface, uma couve-folha, refogado, o próprio tomate. E aí Pepino, a gente pode até utilizar o que está também. mais na safra, porque a gente precisa também ficar atento a isso, até Batata pelo uso dos doce, agrotóxicos. cenoura. A cenoura é excelente, a beterraba é excelente, a abobrinha, o chuchu. Então, coloca ali uma fonte de vegetal, um ingrediente que possa te trazer fibras e fitoquímicos, porque só arroz e feijão vai faltar. Só arroz e feijão e a carne não vai Não tá vai, sendo. não vai ser completo, né? A gente está sempre em busca de uma refeição completa. E para o final do dia, na noite, um jantar saudável, o que é sugerido? Tem algumas pessoas que têm uma intenção, uma predisposição, inclusive genética, de comer mais à noite. Então, tem que ficar muito atento para cuidar com as quantidades. O ideal é que você coma à noite, até o que você está acostumado. Pode ser arroz e feijão, pode ser um baião de dois, pode até ser uma macarronada. Mas a nossa dica é que sempre coma em menor quantidade. Não faz aquele grande volume à noite, porque o seu corpo já começa a desacelerar, você já vai dormir. Então, é importante que você desacelere, não tenha picos glicêmicos à noite, para que você possa ter mais saúde e dormir com mais tranquilidade também. Porque imagina se você come muito, aí o teu corpo vai para a digestão, a energia dele vai toda para a digestão. Atrapalha o teu sono. Verdade. Então é importante comer menor quantidade. Eu falei das principais refeições, mas tem gente que, se puder, está comendo toda hora. Principalmente muitas pessoas desenvolveram crises no processo de ansiedade durante esse período da pandemia, principalmente até pós-Covid. O que é isso? Quem está toda hora com fome, almoça, daqui a pouco está com fome, quer comer alguma coisa, o que vê, deseja. O que é isso que acontece nas pessoas e como tratar desse problema? Olha, isso tem sido cada vez mais comum. Você falou um ponto bem importante, a questão do pós-pandemia. E a gente tem recebido no consultório pessoas que começaram a desenvolver uma impulsão alimentar. É importante dizer que existe uma diferença entre impulsão por comida e compulsão. A compulsão, ela é uma doença, precisa de tratamento, inclusive psiquiátrico, psicológico. A impulsão muitas vezes acontece por falta de alimentos, ou seja, desnutrição de minerais, desnutrição de vitaminas pode causar impulsão alimentar, mas também acontece por hábito. Essa coisa da ansiedade precisa ser tratada. Se você é uma pessoa que come por ansiedade, você tem que tratar a sua ansiedade. Porque não adianta você, por exemplo, ir no meu consultório e aí eu vou te dar uma orientação, mas se você não come por uma questão ali de resultado, se você come porque você tem vontade de comer o tempo todo, tem que tratar essa ansiedade. No entanto, as pessoas que são muito ansiosas e que principalmente têm uma ansiedade por comidas mais doces, principalmente as mulheres, eu costumo recomendar alguns chás, sabe, Bruno, que são muito interessantes, né, nessa fase de vontade de comer doce o tempo inteiro. Então, eu gosto muito dos chás amargos, boldo, carqueja, mas também dos chás de frutas. Então, você pode fazer um chá de casca de maçã com canela, um chá de casca de abacaxi, e aí você toma ali umas 2 vezes ao dia, isso vai diminuir aquela vontade de comer doces, principalmente no finalzinho do dia. Ajuda bastante, mas se for uma ansiedade importante, tem que tratar a ansiedade. Há um tratamento diferenciado em relação à alimentação de adulto e alimentação de criança. Para os pais que nos assistem agora, o tratamento para as crianças, como funciona? Olha, uma excelente colocação a sua, porque eu também trabalho com crianças e eu tenho visto muita obesidade, muito diabetes, muita dislipidemia na infância, coisas que a gente não via no período atrás. Então, eu costumo dizer para os pais o seguinte: procure levar para a sua casa alimento da natureza, alimento que você possa descascar, que você possa cozinhar. Evite os industrializados. Quem está adoecendo as nossas crianças são os pacotinhos, são as bolachinhas, são os salgadinhos, as frituras. Então, as crianças vão para a escola com 2 pacotes, um pacote de bolacha e um suco empacotado numa caixinha.
Então imagina que isso não tem nada da natureza ali. Ali tem muito conservante, muito acidulante, muita gordura vegetal hidrogenada. E isso é a principal causa de obesidade infantil. E tem mais, o refrigerante é a principal causa de gordura no fígado entre as crianças. Então isso é muito sério, eu recebo isso com frequência lá no consultório do Hospital Infantil que eu trabalho. Mas tem muito pai, muita mãe que tenta cortar isso da criança e não consegue. Só em casa, filho, você não vai tomar hoje esse refrigerante. O filho vai lá e fica chorando, o pai dá. Como é que faz para tratar isso? Tem que ir para um profissional, tem que buscar imediatamente um profissional? Eu acho que se o pai está tendo dificuldade de controlar o que a criança come, buscar apoio profissional sempre ajuda. Mas, sabe uma coisa que eu sempre digo? Quem é que compra a comida da sua casa? É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. A criança, chega um determinado momento que ela tem uma autonomia, claro. Uma criança de 8, 10 anos, ela vai na geladeira, vai pegar um dinheiro, vai comprar na ela esquina, pega o dinheiro do avô, né? E ela vai comprar. Isso. Por isso que é importante também a educação. Então tem que o pai educar. E ele educa de duas situações. Ele educa informando, mas ele também educa fazendo. O exemplo educa muito. Então você que é pai, que é mãe, que tem uma criança que está precisando ter mais cuidados com a alimentação, ou porque ela é diabética, ou porque ela está obesa, ou porque está acima do peso, tem que começar a construir ali uma educação alimentar entre a família. Então comece a comer saudável e vá conversando com seu filho sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai funcionar. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco também sobre, que é outra atenção diferenciada, a questão da melhor idade. Para os idosos que estão acompanhando agora, se chega a uma certa idade, por exemplo, a minha avó é uma senhora de 86 anos, ela gosta de tomar leite, que é leite para idoso, ela gosta de comer mamão e também aveia. São as alimentações em que ela gosta durante o dia. Para quem é idoso está nos acompanhando agora, para ter uma alimentação saudável também, qual é a orientação? Os idosos, eles têm uma doença comum da idade que a gente chama de sarcopenia. O que é isso? É uma perda de massa muscular. Então, a partir dos 40 anos, você já começa a ter perda de massa muscular, de músculo. E a partir dos 65, essa perda aumenta bastante. E aí, o que é que acontece? A maioria dos idosos não consome a quantidade de proteína que deveria consumir ao longo do dia. Então, eu sempre indico de aumentar o consumo de carne, de frango. E se tiver alguma dificuldade de mastigação ou de deglutição, pode processar, pode fazer um bolinho junto com arroz. Tem que usar um pouco a criatividade. Pode também colocar iogurtes, que são extremamente proteicos. Mas aquela base de alimentação do idoso, que é de arroz de leite, de mingau, de leite batido, muitas vezes tem uma riqueza de carboidratos, que são os nutrientes que elevam a glicemia, que aumenta a esteatose hepática, que aumenta a obesidade. Então tem que ter muito cuidado para não deixar de consumir essas fontes de proteína para diminuir essa perda de massa muscular que é natural da idade. Muito obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todo mundo, um abraço para todos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já com mais informações, tá bom? Sai daí não.